Eu vinha usando o Galaxy Book 4 Pro da Samsung ao longo das últimas semanas. Foi um modelo que me causou um interesse adicional quando anunciado. Ele fica no meio da atual linha dessa fabricante, existem uns mais simples, outros mais poderosos. O tamanho é muito interessante, são 14 polegadas, mais compacto que os Book 4 Ultra, só que assim como os Ultra, o Pro trouxe os novos processadores da Intel, a família Meteor Lake. Nós temos uma situação acontecendo que é a seguinte: a Intel vem sendo pressionada nos últimos anos. Para explicar de forma grosseira, a Apple desenvolveu e lançou seus próprios chips que agora equipam os Macs. Eles têm alta eficiência energética e boa potência. Isso foi em 2020. Desde então, o mercado está de olho e nós, os consumidores, queremos algo assim no universo dos PCs. Quer dizer, mesmo que você que está assistindo não tenha pensado nisso, fato é que os computadores com Windows vêm tendo dificuldades para entregar baixo consumo aliado à alta performance. Também a maioria das máquinas é barulhenta porque os chips esquentam e as ventoinhas têm que rodar alto para compensar. Enfim, e mais recentemente entrou em cena um outro player, um outro jogador, que é a Qualcomm. A grande fabricante de processadores para smartphone está lançando uma linha que será usada em PCs. Recebeu o aval, o suporte da Microsoft, importante, e tem aquela pegada introduzida pela Apple. Finalmente pode ser a hora de a gente ter MacBooks como os Air rodando Windows, no sentido do bom resultado que esses computadores entregam. A Intel não quer perder a mão, não quer perder o bonde dessa história, mas de certa forma vinha perdendo. Há tempos os caras lançam processadores que a gente sabe que poderiam ser melhores. E aí, puxando para o tópico de hoje, nessa geração do Galaxy Book 4 Pro, dos Ultra, eles bateram o pé e disseram algo como: é sério, vamos fazer algo bom e eficiente. Esse cara traz o Intel Core Ultra 7 155H com 16 GB de RAM e 512 de SSD, além do chip gráfico integrado Intel Arc, que promete ser melhor que soluções anteriores. O Ultra 7 é um modelo com núcleos de eficiência energética, núcleos de maior potência e, claro, a chamada NPU, uma área especialmente voltada para cálculos de inteligência artificial. Esse tema vem sendo onipresente, né? Deve ser algo ultra relevante nos próximos anos, para reutilizar o termo, mas ainda não habita nossos softwares, nossos programas atuais, de agorinha. Bom, de qualquer maneira, eu comprei o Galaxy Book 4 Pro com meu dinheiro e vou contar para vocês minhas impressões práticas 100% sinceras. Ele vem custando mais ou menos de R$ 6.500 a R$ 8.000, preços se alteram, mas a faixa é de notebook sofisticado mesmo. Felizmente consegui uma boa promoção. Inclusive, se vocês se interessam por notebooks, por smartphones e querem ficar sabendo dessas oportunidades de preço, não marquem bobeira. Entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram, onde compartilho pessoalmente com meus seguidores ofertas de eletrônicos em lojas online que são realmente boas, importantes, seguras. Para participar, basta ter o WhatsApp ou o Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo na descrição, que corresponde ao seu app escolhido. O Book 4 Pro é um modelo que tem uma pegada de MacBook Air nas dimensões, e a construção impressiona quando ele é manuseado. Não é de agora que a gente vem tendo esses ultra finos, mas mesmo quem tem costume fica com ótima impressão. É todo de metal, com acabamento preciso, pesa apenas 1.2 kg e tem essa tela AMOLED com resolução 3K, poucas bordas em cima e dos lados, com todos os cantos arredondados. Isso é bonito pra caramba. O aspecto dele em cima da mesa é bacana demais. Preciso destacar isso pra vocês. A definição do display é excelente, as cores são fortes, ele tem 120 Hz, alta fluidez, né? E vejam só, ele é sensível ao toque. Esse modelo não tem tampa que gira 360 graus, mas a tela é touch sim, e honestamente eu não consigo achar usos pra isso. Deixo claro, eu, Rodrigo, não consigo. De repente vocês já têm alguns na cabeça. Só uso o touch meio que sem motivo, quando vou deslizar o dedo na interface, porque sim, prefiro o bom e velho touchpad ou um mouse. Mas destaco que a dobradiça da tela tem uma boa rigidez para ajudar nesse manuseio, nesse toque. Faz com que ela não fique tão bamba quando se encosta. O touchpad é ótimo, entre máquinas com Windows está no topo, tem enorme sensibilidade, é muito bom rolar por páginas da web com 2 dedos aqui. E o teclado logo acima é retroiluminado, tem teclas rasas, mas com um feedback meio rígido que curto, e vem com um leitor de digitais no canto superior direito, uma mão na roda no dia a dia para não ter que digitar senha. A luzinha do teclado acende automaticamente quando a iluminação do ambiente baixa. Testei modelos sofisticados mais antigos dessa marca em que a detecção era ruim. Acontecia de eu já estar meio no escuro
querer o backlight e ele não vir à tona. E também não era possível que eu ativasse manualmente, deixasse só assim, manual. No Book 4 Pro não, tá tudo certo, não me lembro de nenhuma situação em que eu queria luzinha e ela não entrou. O sistema de som é ok, são 4 saídas, elas ficam embaixo do Note, não é o ideal, mas a emissão é interessante, tem bom corpo, ainda mais considerando as dimensões desse laptop. E em termos de conexões, temos HDMI e 2 USB-C com Thunderbolt à esquerda, a recarga é por ali, vem um carregador pequeno, estilo celular. Já na direita, micro SD, USB comum, bacana, em um ultra fino, e plug de áudio. Por dentro, os 16 GB de RAM são soldados e os 512 de SSD, esses podem ser aumentados. Não abri porque a configuração de fábrica está satisfatória para mim e esses Galaxy Book mais caros costumam ser relativamente delicados. Eu planejo revendê-lo como usual e não queria correr o risco de causar qualquer mínima coisinha nele. Agora vamos para a parte de performance. E eu começo dizendo o seguinte, é bom segurar as expectativas em relação ao tal Core Ultra 7. Ele nem é o modelo mais simples nessa linha. Ainda assim, pelo menos nessa implementação do Book 4 Pro, é mais voltado para a chamada produtividade mesmo. Trabalhos, digamos, corriqueiros. Vou mostrar a vocês alguns testes padronizados de performance e depois volto com comentários. Segurem aí. Novo Cinebench 24 testando os processadores usando um só núcleo. Vejo que nessa avaliação, desde um gamer lá em cima até um de trabalho como o VivoBook 16X e também um ultra fino, o Galaxy Book, todos pontuam em uma mesma zona, o que significa que para tarefas mais corriqueiras é a definição de tanto faz, qualquer um mandará bem. Agora, no mesmo programa, avaliando todos os núcleos dos processadores, isso reflete tarefas pesadas como edição e exportação de vídeo, aí o Book 4 Pro já se posiciona de maneira mais contida ali no fim da fila. Segue a lógica tradicional de que se consome menos, performa menos. No Geekbench 6, avaliando as placas de vídeo, percebam como o chip Intel Arc do Galaxy, ele perde com alguma margem para uma GeForce RTX 2050 do Asus VivoBook e para uma GTX 1650 do Acer Swift X, que também é um modelo super compacto. Em exportação de vídeo 4K no DaVinci Resolve Studio, era um projeto de 40 minutos, também grande margem, abaixo dos modelos maiores. Eu de repente esperaria uma aproximação maior em relação ao Asus VivoBook 16X, que tem limitações de performance bruta, mas pesou a GeForce dele. Só para mostrar que jogos pesados não vão ser o foco. Shadow of the Tomb Raider em Full HD no médio. Era a única configuração em que eu tinha os resultados de todos. E percebam que o Book 4 Pro não consegue entregar. O esquema aqui seria mirar em gráficos mínimos e olhe lá. Esses testes foram realizados com o notebook no modo de mais alta performance. Configurei lá no menu da Samsung. Quer dizer, é um computador voltado à produtividade, como eu tinha dito antes, para mobilidade. É um modelo de mobilidade com alguns extras técnicos. Ah, Rodrigo, é óbvio que é isso mesmo. O que eu quero dizer é que o chip Core Ultra 7 não atingiu aquela mesma pegada dos M1, M2, M3 da Apple. Esses caras dentro de um MacBook Air fininho fazem miséria em tarefas pesadas, inclusive. Então, só para deixar claro, no meu uso, o Samsung foi capaz de lidar com o Photoshop, nas edições de Photoshop que eu realizo, imagino que não sejam avançadas, não são mesmo. O que mais? Produzir reels com arquivos 4K, vídeos de 1 minuto, né? Foi tudo numa boa. E também editei 3 vídeos aqui para o canal, também com arquivos 4K, projetos mais longos. Nesses casos, se eu for ser rígido, tenho que dizer que rolaram sim certas engasgadinhas, algumas limitações de performance aqui e ali, mas com um mínimo de paciência foi possível realizar tudo, beleza. Já para games, se alguém quiser pegar com esse intuito, aí é aquela história, recomendo títulos mais antigos ou atuais, basicões, nada extravagante. Uma coisa importante é que nas tarefas pesadas e mais duradouras, a máquina dá uma esquentada bonita, a carcaça fica quente e as ventoinhas entram em ação, não são como as de um notebook gamer, nem perto, mas são perceptíveis. Normalmente eu o deixo nos modos silencioso ou equilibrado da Samsung e aí é de boas, embora ainda fique morno no colo. Isso com tarefas de escritório mesmo, viu? Nesse tipo de uso cotidiano, é uma máquina rápida e estável, pessoal. Ainda tem o ponto positivo do software da Samsung embarcado no Windows, que permite, por exemplo, a transferência de arquivos com o meu Galaxy S24 sem fios de forma super fácil, é o Quick Share. Existe aquela integração que me permite copiar um texto no telefone e colar no computador ou vice-versa de maneira mágica, um lance que agradava nos produtos Apple e agora está presente por aqui. São pontos positivos claros de se ter um Book 4 Pro. Agora falando de desempenho e daquela relação calor-ruído, eu ainda esperava algo melhor, principalmente por a Intel vir prometendo eficiência, boa eficiência energética
sei lá quanto tempo. Há testes na internet em que o Ultra 7 vence processadores para os quais ele perdeu aqui no vídeo, claro que instalado em outras carcaças, certamente maiores, com melhor envelope térmico, recebendo mais energia. O pior mesmo é que tem um quesito relacionado em que eu esperava uma maravilha e me decepcionei. Bateria. Vi na publicidade umas promessas de 18 horas de autonomia, fiquei me perguntando onde fizeram essa medição. No meu caso, habilitado o modo silencioso, com brilho e som pouco acima da metade, e aí YouTube, Spotify, Google Docs, consegui na casa das 6 horas e meia de autonomia. Teve dia em que bateu 7, mas nunca chegou na casa das 9 e 10. E recentemente, lembro que consegui 9 horas com o notebook gamer da Asus, o TUF F15. Claro que, nesse caso, já considerei um fenômeno para um gamer, mas, poxa, poderíamos ter ao menos o mesmo no Book 4 Pro. Então, no fim das contas, sem uma autonomia grande, é difícil dizer que terminei esse meu período de experiência satisfeito. Vejam, o computador é lindo, bem construído, o software da Samsung tem funções legais de integração com outros produtos Galaxy. No cotidiano, ele executa as tarefas de maneira boa sim, só que ainda esquenta mais do que eu esperava, faz um barulhinho bom quando é forçado, e tem esse caso da bateria, que para as minhas expectativas, imagino que para as de qualquer pessoa que pega um notebook desse sabendo o que está comprando, é decepcionante. Em resumo, considerando esse modelo, mais um ano em que a Intel prometeu mundos e fundos e não entregou. Num universo paralelo em que não existisse uma Apple da vida com os seus chips M, em que não existisse a Qualcomm que manda bem nos smartphones e agora está trazendo modelos para PC, nesse universo penso que poderia estar tudo ok com o Book 4 Pro. Mas não é o caso, não estamos numa bolha, a concorrência existe. Pensem, algo como, a seleção brasileira de basquete é boa? É, mas não está isolada. Quando a gente pensa que tem a seleção norte-americana, as seleções europeias que estão detonando, quão boa é a brasileira? Aí você já tem que colocar em perspectiva. O Book 4 Pro é um notebook sofisticado, muito bacana, que no cenário amplo das coisas fica devendo. Um asterisco aqui. Como disse no começo, esse chip dele tem NPU, a área para processar inteligência artificial. Não é nem algo que dê para citar como integrando os programas que uso de maneira mais direta. Ainda não é o caso, deve acontecer em breve. Os canais de tecnologia têm até certa dificuldade de achar aplicações para fazer medição de NPUs ou de mostrar seus recursos mesmo. O que eu quero comentar é que os chips que estão saindo agora no segundo semestre tem uma capacidade de NPU muito superior a esses Meteor Lake. E esses dias, numa conferência, a Microsoft estabeleceu o critério mínimo, o mínimo de potência em NPU para uma máquina ser considerada um Copilot Plus PC, ou seja, pronta para rodar os recursos futuros totalmente dessa área reservada do chip. Seriam 40 TOPS. A gente não precisa entender exatamente o que são TOPS, mas é essa marca, 40. E esse Core Ultra 7, 155H, mesmo sendo tão recente, ele vai integrar modelos que estão para sair, não tenho dúvidas. Mesmo sendo tão novo, ele não chega nessa marca. A próxima geração Intel, Lunar Lake, é que deve buscar o prejuízo. Mais uma vez, promessa para o futuro. Essa deve ser atendida, assim, em relação aos tops, mas ficar pensando sempre no futuro, mais uma vez. Enfim, apenas pincelei essa questão. Notem que eu comprei o Galaxy Book 4 Pro com meu dinheiro e tinha expectativas pessoais sobre ele. E o que achei no fim das contas, da forma mais sincera possível, foi isso que acabei de falar. Ah, Rodrigo, então você não recomenda? Não é necessariamente isso. Quem pega um, tá pegando um ótimo computador. Muito bom mesmo. Mas é uma máquina com entranhas que ainda tem um pezinho na era antiga quando a gente já tá de olho, já tá vislumbrando uma nova era. E aí me refiro especificamente a esse modelo Pro por conta da proposta dele, né, de maior mobilidade. Quando a gente pensa nos Ultra, eles têm placa de vídeo GeForce RTX, então é uma outra pegada. Inclusive, esses chips gráficos da Nvidia têm uma capacidade de processar os tais TOPS, né, muito grande. Acho que já falei até demais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham achado interessante. Se gostaram, escolha o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, tá esperando o quê? É de graça. Inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando o meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. A gente se vê. Até mais.